Olá, meus irmãos, a paz do Senhor. Nós queremos iniciar, através desse momento, o nosso primeiro etapa do bate-papo. Esse momento ele foi planejado para que a gente pudesse ter um momento de reflexão prática sobre o assunto estudado, onde a gente vai estar conversando com os palestrantes do curso e a gente tem a pessoa do Aldo Júnior para apresentar para vocês. Está aqui do meu lado, é meu cunhado. E ele tem servido no DEMID Farol, desde o início da nossa participação no DEMID Farol, e tem atuado como monitor do curso de formação de discipulador de segunda edição, em 2019, atuou com destaques. E nós fizemos o convite para que ele pudesse nos acompanhar nesse momento de bate-papo, para debater um pouco conosco, em busca de buscarmos uma reflexão sobre o assunto estudado. Nós queremos dar boas-vindas ao Aldo, passar para ele as suas considerações iniciais, para depois darmos sequência a esse processo de bate-papo. A paz do Senhor a todos, muito obrigado, presbítero Tiago, pela satisfação, privilégio de estar participando pela segunda vez do curso de formação de discipuladores, agora com ênfase na Escola Bíblica Dominical. E minha expectativa é que os alunos sejam profundamente impactados por esse curso e venham desempenhar um papel de reprodução, de multiplicação de discípulos. Aldo, e eu lembro as interações que nós conseguimos fazer no segundo curso de formação de discipulador com o trabalho da monitoria, né? Como que a gente fez? Só para contextualizar os alunos, a gente teve 2 turmas em 2019, presencial, nos auditórios ali da Guemadal, do Templo Sede Assembleia de Deus Maceió Alagoas, aproximadamente aí 150 a 200 pessoas em cada uma das turmas. E a gente não queria ter um processo de formação de um auditório em que uma pessoa ensina e os outros apenas escutam. Então a gente criou os grupos, de pequenos grupos, durante o processo da formação, colocamos monitores que já tinham passado pelo processo de formação, e esses monitores conduziram os debates, as reflexões práticas sobre o trabalho ali de cada lição, de cada encontro, né? Pegava as atividades, fazia aplicações, conexões, e eu lembro que você atuou com um desempenho muito bom. E agora a gente vem para esse formato online, que por força da pandemia Covid-19, nós passamos a pensar na adaptação desse processo de formação para um formato online. E a gente acaba perdendo esse elemento de debate, de interação com os alunos. Entretanto, a gente ganha outras potencialidades, como a possibilidade de pessoas em outras cidades poder participar da formação. E a gente se preocupou um pouco com a característica desse trabalho da monitoria e por isso a gente pensou em idealizar esse momento de bate-papo com os palestrantes, com o Aldo, vai compor sempre esse momento como um debatedor, como alguém que vai articular, entrevistar o palestrante, mas também debater as ideias de forma prática, desempenhando a função do monitor que foi o nosso segundo curso de formação. Eu quero incentivar vocês para interagirem através da sessão de bate-papo, que tem embaixo de cada aula, e embaixo, inclusive, desse bate-papo, você vai poder postar comentários, postar perguntas, postar testemunhos, e a partir dessa interação de vocês, a gente vai estar gravando esses bate-papos, e a gente vai poder estar trazendo alguma contribuição, além da gente postar nosso posicionamento, nossos comentários no próprio bate-papo, a gente pode estar trazendo, de repente, a sua contribuição, a sua colaboração aqui nesse processo de gravação. Agora a gente está gravando o encontro 1 e a gente vai estar gravando o bate-papo dos demais encontros conforme o curso for andando e a gente vai ter um pouco de interação. Nós acabamos de ver a aula do presbítero Tiago, que abordou a compreensão da Grande Comissão, que foi dividida em 3 tópicos: o cerne da Grande Comissão, o método escolhido por Jesus e o poder da multiplicação. Após o término dessa aula, você se deparou com 5 perguntas, 5 questionamentos, e agora nós vamos ter a oportunidade de vermos juntos se está certo ou se está errado. Portanto, redobre sua atenção para juntos caminharmos nesse processo. Pois bem, a primeira assertiva que você se deparou é: dentre os verbos utilizados na Grande Comissão, em Mateus 28, 18 a 20, ir, fazer, batizar e ensinar, o fazer discípulo representa o objetivo, ponto central, o cerne da Grande Comissão. Isso está correto ou está falso? Nós trabalhamos bem esse entendimento na aula, apresentando o fazer discípulo como o
foco, o cerne, o objetivo da grande comissão. Todos os outros verbos estão ali para complementar, para dar sentido a como a igreja deve fazer discípulo. A igreja deve fazer discípulo indo. A igreja deve fazer discípulo integrando esses novos convertidos, consolidando, integrando na igreja e batizando-as. E a igreja deve fazer discípulo num processo de ensino que objetive em ensinar a obedecer e objetive em ensinar a obedecer todas as coisas que ele nos ordenou. Então, o foco da grande comissão é o desafio do fazer discípulo. Quando a gente fala fazer discípulo, isso não está muito presente na nossa cultura. Já na cultura dos hebreus, na época de Jesus, era algo mais claro, porque os grandes sábios daquele tempo existiam os seus alunos, seus aprendizes, que eram chamados de discípulos. Talmidim também, não é, presbítero? Isso. E eles passavam por um processo de ensino que não era só uma transmissão de conteúdo, mas era um andar junto de quem ensinava, a seguir os passos. E muito mais o discipulado de Jesus, que quando ele chamou os seus discípulos a um compromisso maior, ele chamou dentre os discípulos 12 para estar com ele, para andar com ele, para que eles fossem preparados e enviados a pregar o evangelho, a fazer discípulos. Então, o foco dessa grande comissão dada por Jesus é esse método que ele reproduziu com os seus discípulos. Portanto, a afirmativa é verdadeira. E eu convido você agora para o segundo item. O fazer discípulos é um comissionamento para todos os seguidores de Jesus? Presbítero, verdadeiro ou falso? Nós consideramos como verdadeiro. Nós temos diversas bases bíblicas para sustentar a veracidade dessa afirmação, e nós iremos trabalhar essas bases bíblicas, esse entendimento, no decorrer do capítulo 3 e do capítulo 5. A cultura do fazer discípulo, capítulo 3, e o encontro 5, o que se espera de um discípulo. Um discípulo de Jesus, ele objetiva seguir os passos do seu mestre, se tornar como seu mestre. E a gente vai compreender nesse processo de formação que ser discípulo significa ser um discipulador. A proporção que nós nos expomos a um processo de transformação para nos parecer cada vez mais com Cristo, vai ser a proporção que nós estaremos amando a Deus e estaremos amando o nosso próximo. E a melhor expressão desse amor é a ênfase, é o trabalho do fazer discípulo, é a forma como a gente vai se derramar na vida das pessoas que o Senhor Jesus colocar sobre a nossa responsabilidade para que possamos trabalhar e ajudá-los a seguir a Jesus. Portanto, amados, a afirmativa 2 é verdadeira. Vamos para o item 3. Numa viagem missionária ou num grupo de evangelização da igreja, faz-se necessário um planejamento arrojado e alcançar todas as casas numa área planejada para a evangelização. Por isso, a equipe deve se precaver de não gastar muito tempo com uma única pessoa ou uma casa para que toda a região possa ser alcançada no tempo planejado. Essa afirmativa é correta, é falso ou verdadeiro? No primeiro momento, a gente julga essa afirmativa verdadeira. Isso faz parte da cultura da evangelização atual da igreja. Normalmente, quando nós fazemos viagens missionárias, nós traçamos um planejamento de áreas que pretendemos alcançar. E, para tanto, é preciso ter uma dosimetria, um equilíbrio do tempo que a gente vai gastar em cada casa e o tempo que a gente vai gastar em cada rua. Porque senão o planejamento não é alcançado. Entretanto, quando a gente vai observar as instruções que Jesus deu para os seus discípulos nas viagens de treinamento, de evangelização, que ele passou primeiramente para os 12, e essa passagem está lá no capítulo 10 de Mateus, e no segundo momento ele envia 70 discípulos, e está lá no Evangelho de Lucas, capítulo 10. E se a gente for observar a forma como Jesus orientou esses dois momentos de envio para a realização de viagens missionárias, nós vamos ver
as mesmas advertências e orientações que ele dá no envio dos 12, ele reitera e repete na hora de enviar os 70. Né? Observemos, Mateus capítulo 10, versículo 11, parte das instruções que ele deu foi essa: em qualquer cidade ou aldeia em que entrardes, procurai saber quem nela seja digno e hospedai-vos ali até que vos retireis. Então, quando ele enviou os 12, ele disse: olha, quando você chegar numa cidade, você vai procurar ver qual é a porta que Deus vai abrir para o evangelho, qual o morador daquele vilarejo, normalmente eram pequenos vilarejos, né? Qual o morador que vai estar receptível ao evangelho, e você vai se hospedar ali até que você saia daquele vilarejo, ou seja, você vai maximizar a influência naquela casa. Você não vai se preocupar em, eu já passei muito tempo aqui com essa família, agora eu vou tentar me hospedar agora em outra residência. Então ele disse para voltasse e focasse ali. Talvez você possa pensar, não, mas Jesus estava falando só de hospedagem, Jesus não estava falando de estratégia de apresentação do evangelho para uma única casa. Tudo bem, é possível fazermos essa ressalva nesse momento. Entretanto, quando nós vamos para o envio dos 70, a gente vê uma outra orientação que parece estar na mesma direção dessa que nós lemos de Mateus 10, 11. Se não, vejamos. Lucas capítulo 10, versículo 7, Jesus fala: ficai. Vou ler o versículo 6 para a gente não pegar o texto fora do contexto. Se ali houver algum filho, o versículo 5, quando entrares numa casa, dizei primeiro: paz seja nesta casa. Se ali houver algum filho da paz, repousará sobre ele a vossa paz, se não, voltará para vós. Aí o versículo 7, que é o versículo que eu quero destacar: ficai na mesma casa, comendo e bebendo, do que eles tiverem, pois digno é o trabalhador do seu salário. Não andeis de casa em casa. Mais uma vez, Jesus foca para aqueles 70 que eles devem ficar na mesma casa, que houve aceitação, houve uma abertura para os discípulos, se mostraram pessoas de paz, né, abrindo-se a porta da sua casa para os discípulos de Jesus, e ele enfatiza que não deveis se preocupar de ficar de casa em casa, fique naquela casa até você sair daquele vilarejo. Então, pensando nessa estratégia do fazer discípulo e dessa preocupação das nossas viagens missionárias, da gente maximizar a nossa influência em casas, né, a gente teve acesso ao trabalho do discipulado nas casas da Assembleia de Deus em Joinville. Quando iniciamos a trabalhar com o Demir Farol aqui na sede da Assembleia de Deus em Alagoas, o nosso pastor presidente, o pastor José Osvaldo Nunes, desde o início passou a incentivar e mentorear este processo que estava nascendo na sede aqui da igreja. E uma das preocupações dele foi modelar para que esse trabalho pudesse ter referenciais assembleianos. E para isso ele nos desafiou a irmos à igreja de Joinville, Santa Catarina, que é uma igreja que se despontou como um referencial na área do discipulado na Assembleia de Deus em todo o território nacional. Quando chegamos lá, nós vimos de perto a estratégia da evangelização e da consolidação de novos convertidos através da ferramenta Conhecendo o Amor de Deus. Aqui está as apostilas, as antigas apostilas do Conhecendo o Amor de Deus. Hoje eles têm já um layout diferente, mas esses foram que a gente trouxe lá de Joinville na época, em 2017. E através desta ferramenta, que tem o livro do mestre, o livro do aluno, o material que era dividido em 12 lições, os discipuladores formados pela igreja ia fazer um trabalho focado nas casas, que desse atenção, um trabalho continuado, que desse atenção, que focasse não apenas gerar convertidos como uma evangelização de um dia, mas tivesse preocupado em consolidar esses convertidos. A partir dessa experiência, nós trouxemos esse material para o nosso pastor, o reverendo José Osvaldo Nunes, e ele nos desafiou a preparar o material da igreja de Alagoas a partir dessa experiência. E nós conseguimos elaborar o Conhecer o Amor de Deus
dentro da mesma estratégia da Igreja de Joinville, né? E o nosso material ele ficou com 7 lições, ele já está na sua 2ª edição, e ele ficou com 7 lições e 6 anexos. Material rico em imagens, né? E ele é um material excelente para a evangelização e a consolidação dos novos convertidos. Na sede do Farol, a gente tem utilizado ele como primeira etapa do discipulado na escola bíblica dominical, e em seguida vem os ciclos do discipulado da CPAD. E a gente utiliza ele para evangelização, né? E para consolidação também do novo convertido, quando esse novo convertido não se integra à escola bíblica dominical. No primeiro momento a gente tenta direcionar esse novo convertido à escola bíblica dominical. Mas porventura ele trabalhe, não consiga, não esteja na escola, aí o discipulador vai na casa dele e ministra o Conhecendo a Deus na sua casa. Sempre tentando sensibilizar, sempre tentando trazê-lo para a escola bíblica dominical. E para deixar claro como essa estratégia pode ser aplicada, por exemplo, em viagens missionárias, nós tivemos o desafio do nosso pastor, o secretário de missões do Estado, o pastor Sebastião Oliveira, de que os departamentos de missões da capital, ao fazer viagens missionárias para as igrejas mais necessitadas do interior, que não focasse apenas em fazer no mesmo ano. Às vezes a gente tem igrejas aqui na capital que faziam 2, 3 impactos evangelísticos em igrejas diferentes. E ele desafiou que essas igrejas passassem a adotar o campo missionário por no mínimo um ano, e através desse ano concentrar todos os seus esforços, todas as suas forças para trabalhar aquela igreja, aquele campo missionário. E a gente já teve experiência, inclusive, de replicar o Conhecendo o Amor de Deus, e outras congregações na capital também tiveram, por exemplo, da DEMADAC, que é o Departamento de Missões da Igreja do Acauã, e a gente teve a oportunidade de reproduzir o Conhecendo o Amor de Deus na estratégia das viagens missionárias. Como que nós fizemos? Primeiro a gente foi na igreja, fez um seminário de sensibilização com os irmãos da igreja, para que eles entendessem a estratégia, alguns princípios da estratégia do fazer discípulo, da consolidação, de não apenas alcançar convertidos, mas consolidar esses convertidos. E a gente desafiou eles a fazer a propositura, fazer a implantação do curso para os seus amigos, familiares e parentes. E quando chegou a data das nossas viagens evangelísticas, missionárias, a gente foi com todas as nossas equipes de discipuladores, já tínhamos as casas com as pessoas não crentes, desviadas, afastadas do evangelho, que aceitaram receber o estudo bíblico na casa com o material do Conhecendo o Amor de Deus. E poucos discipuladores ficaram sem casa para alcançar, e aí eles foram de rua em rua, batendo, como Jesus orientou os seus discípulos, vendo quem era digno para abrir o evangelho, abrir a sua casa, e ao abrirem a sua casa, eles focaram o trabalho do Conhecendo o Amor de Deus naquela casa. De forma que esse material ele pode ser visto em 8 encontros, ou 12, 14, a depender do ritmo de aprendizado daqueles alunos. E nessa viagem, nós fizemos todo o trabalho lá, foi no município de Coité do Noia, nós fizemos, em média, 10 viagens missionárias, e cada viagem nós víamos um encontro. E essas viagens, elas distanciavam-se de 15 em 15 dias. A maioria das pessoas já tinham WhatsApp, e a gente conseguiu manter o contato com aquela casa através da propositura de alguns vídeos, algumas interações nos grupos de WhatsApp. E de 15 em 15 dias, as duplas de discipuladores voltavam e davam continuidade ao processo de ensino. Situação em que a gente pode ter pessoas que tomaram a decisão para Jesus e tomaram de uma forma amadurecida e consolidada, que se integraram à igreja e puderam dar continuidade ao seu processo de discipulado através da inserção na igreja local daquele local. Só um complemento, Aldo. Eu quero fazer menção que toda essa estrutura do Conhecendo o Amor de Deus, o material de Alagoas, se você é membro aqui da Igreja de Alagoas, esse material vai estar à sua disposição para você poder reproduzir a partir desse processo de formação. Esse processo de formação ele vai focar na análise, no estudo do livro base de formação do discipulador com ênfase na escola bíblica. Entretanto, o Demir Farol disponibiliza toda uma série de aulas e subsídios para como o discipulador deve se portar e deve ministrar cada uma dessas lições. Isso está no site discipuladoalagoas.com.br. Na descrição desse bate-papo, nós vamos colocar o link para que você possa ter acesso a essa parte do site do Discipulado Alagoas, em que você vai ver as videoaulas de como ministrar e como se portar em cada uma dessas lições. Inclusive, eu vou disponibilizar lá por um tempo determinado o próprio arquivo em PDF
do Conhecendo o Amor de Deus, para que você possa já se familiarizar com esse Conhecendo o Amor de Deus e acompanhar as videoaulas. Após a sua formação, após a certificação como discipulador, você vai ter acesso, através do Demir Farol, desse material Conhecendo o Amor de Deus. É orientação do nosso pastor presidente que ele saia de forma gratuita quando ele for aplicado nas casas para evangelização e consolidação. Já quando ele for aplicado dentro das nossas congregações, seja na Escola Bíblica Dominical ou em um outro horário que queira se fazer, aí vai se cobrar o valor simbólico de R$6, como nós cobramos a revista da Escola Bíblica Dominical. Então esse material, toda essa estrutura vai estar à sua disposição e qualquer dúvida nós estaremos respondendo pelo grupo do WhatsApp dos alunos e até mesmo nos comentários desse bate-papo nós estaremos respondendo todas as dúvidas e questionamentos, né? E você que está fazendo parte dessa formação e é de um outro estado, você pode adotar o material Conhecendo o Amor de Deus da própria igreja de Joinville. Eles transmitem, eles transferem esse material, eles enviam esse material, inclusive pode botar até a logo da sua igreja, né? Você pode entrar em contato com eles, a gente pode passar esse contato, ou você pode utilizar o material da Assembleia de Deus de Alagoas, se assim você preferir, ou você pode adaptar esses materiais e construir o seu próprio material aí para a sua realidade, fazer em menos encontros ou mais encontros e ser uma ferramenta, né? Isso aqui é uma ferramenta que vai facilitar o processo do discipulado, da evangelização e comprometida com a consolidação dessas pessoas que estejam sendo alcançadas pelo Evangelho. Perfeito. É de fato uma ferramenta fantástica, até mesmo para aquelas pessoas que não conseguem uma boa abordagem na hora do evangelismo. A abordagem através do livro, apresentando esse curso e pedindo oportunidade, tem tido um resultado extraordinário e Deus tem abençoado bastante essa obra. Queridos, a afirmativa 4, ela diz assim: a evangelização sem o discipulado apresentará resultados mais expressivos a curto prazo. A evangelização comprometida com a formação de discípulos de Jesus é algo muito trabalhoso. Essa afirmativa, ela é verdadeira ou falsa? Considero como verdadeira. Quando a gente trouxe à tona ali aquela ilustração do livro Kate Phillips, em que mostra como a estratégia da evangelização, em que se pensa em adicionar convertidos à igreja, ela avança e cresce muito mais. Já a estratégia do discipulador, ela é outra estratégia que muitas vezes se apresenta como dificultosa, demorada. E somente tendo a visão do poder da multiplicação, somente tendo a estratégia, a percepção da estratégia do desenvolvimento ministerial de Cristo, no foco do fazer discípulo, multiplicando, não somente adicionando, que a adição dos novos convertidos é importante. Claro. A evangelização, ela é importante, mas ela não pode ser idealizada como uma missão concluída apenas no fato de adicionar. Nós precisamos adicionar as pessoas, mas essas pessoas precisam ser introduzidas a um processo de ensino que ensine a obedecer, que forme discípulos. E esse processo, muitas vezes, ele vai se mostrar um processo bastante custoso, processo demorado e muitas vezes mais lento do que a gente imagina que deveria ser. O próprio Cristo, em alguns momentos, manifestou uma certa impaciência com a forma como os discípulos dele reagiam aos desafios que eram postos ali para eles interagir. Tem uma vez que os discípulos não conseguiram expulsar o demônio de um menino e Jesus expressou um lamento ali: ó geração de pequena fé, até quando eu vou... Incrédula, né? Até quando... Nossa geração incrédula, até quando eu vou ter que suportar? Né? Outra vez, ele adverte, quando os discípulos faltaram a fé, ali naquele episódio que o barco estava sendo solapado por ventos e por ondas, ele adverte: como vocês têm pequena fé, por que vocês não creem mais? E outra vez, em momentos de oração, os discípulos caindo de sono e Jesus: rapaz, 1 hora vocês não podem vigiar comigo, no momento que eu mais preciso, no momento que eu estou mais angustiado, eu chamo vocês para me ajudar em oração, vocês nem 1 hora. Mas como vale a pena, irmãos? Como vale a pena quando a gente tem o foco da multiplicação? Porque mais à frente, quando a gente entra no livro de Atos, nós vamos ver eles perseverando na oração, no jejum, na palavra, eles testemunhando com ousadia, sendo instrumentos de Deus. Então, pensar em evangelizar e adicionar convertido é mais rápido, é mais fácil, mas pensar em amadurecer esses convertidos, isso de alguma forma
desacelera algumas estratégias de evangelização, porque o foco passa a não ser apenas conquistar, mas sim de amadurecer e consolidar aqueles que já estão dentro da igreja. De forma que a gente não pode desvalorizar em nenhum momento as estratégias de evangelização da igreja atual. Elas são necessárias, mas elas precisam ser acompanhadas de toda uma estrutura e toda uma preocupação do fazer discípulo. Bem, muito obrigado. Portanto, queridos, a afirmativa é verdadeira. O Senhor Jesus, ele apresentou um método trabalhoso, custoso, demorado, mas que dá certo. Que a gente possa copiar esse método e possamos reproduzir essa forma que dá certo. Apesar da evangelização, ela dá um resultado bem rápido, mas é o discipulado custoso, demorado, que é o método correto. Agora, o quinto item diz assim: Jesus surpreendeu seus discípulos quando os comissionou para que eles também fizessem discípulos. Eles foram pegos desprevenidos, sem aviso prévio. Eles não tiveram chance de conversar como eles poderiam fazer novos discípulos. Foi de fato isso que aconteceu, presbítero Tiago? Essa afirmativa está verdadeira ou é falsa? Considero ela falsa porque desde o início do processo, Jesus deixou claro sua intenção. Ele chamou 12 homens para andar com ele e para que eles fossem enviados para pregar e fazer discípulos. Quando Jesus chamou Pedro, ele disse: de ti farei pescadores de homens. Então a intenção de Jesus ficou muito clara desde o início do processo. Eles não estavam seguindo Jesus para apenas ser um espectador, um auxiliar do trabalho de Jesus. Eles estavam seguindo Jesus para serem formados num processo de discipulado para que eles fizessem discípulos. E as últimas palavras de Jesus veio apenas enfatizar toda essa metodologia de trabalho que foi desenvolvida desde o primeiro momento do chamado deles. As últimas palavras de Jesus, ele se revestiu de autoridade nos céus e na terra e enfatizou aquilo que ele tinha desenvolvido com os discípulos em todo aquele período ministerial de 3 anos e meio. Então eu considero essa alternativa falsa, porque de forma alguma eles foram surpreendidos, eles foram preparados, eles foram mentoreados, envisionados para esse momento. Portanto, queridos, esse é o método de Jesus. Ele é um método que Jesus jamais deixaria seus discípulos despreparados, desprevenidos. Ele capacitou eles com todas as ferramentas necessárias para que eles pudessem desenvolver o trabalho que Jesus os comissionou. E nós vemos isso logo nos primeiros capítulos de Atos, o desenvolvimento da igreja extraordinário e a consolidação dos santos. Queridos, agora nós daremos continuidade a esse debate com uma grande contribuição, mas em um curto espaço de tempo, apenas 6 minutinhos, de um vídeo do pastor Hernandes Dias Lopes sobre a grande comissão, e nós vamos dividir ele em 3 etapas. Portanto, a gente vai dar algumas pausas para a gente estar pontuando algumas questões, tá certo? Irmãos amados, eu gostaria de, à luz desse texto, conversar um pouco com vocês sobre a grande comissão. É da mais importante análise perceber que esta é uma ordem imperativa, não é uma grande sugestão, é uma grande comissão. Não deve ser a grande omissão, deve ser a grande comissão. É uma ordenança, é um imperativo. A igreja não tem o direito de postergar ou de se omitir nesse mandamento fundamental deixado por Jesus Cristo. A igreja é um método de Deus. Ele não tem outro método para alcançar o mundo. Se o ímpio não for avisado, ele morrerá na sua impiedade. E Deus cobrará das nossas mãos o seu sangue. Cabe à igreja levar essa mensagem. Cabe à igreja fazer discípulos de todas as nações. A grande comissão envolve a igreja toda. O propósito de Deus é o evangelho todo, por toda a igreja, por todo o mundo, a toda criatura. Se nós não entendermos isso, irmãos, nós não teremos condições de cumprir essa agenda estabelecida pelo Senhor Jesus. Notamos que aos 55 segundos do vídeo, o pastor ele formula uma frase dizendo que a igreja é um método de Deus.
Presbítero Tiago, o que é que nós podemos aprender com essa citação do pastor sobre esse método e como podemos abordar nos nossos evangelismos em nossas cidades? Aldo, a gente tem defendido, por onde a gente anda, que a melhor forma de alcançarmos nossas cidades com o Evangelho é a gente se tornar uma igreja mais acolhedora, mais integradora, mais discipuladora. Jesus falou que se nos amarmos uns aos outros como Ele nos amou, todos conhecerão que nós somos discípulos de Jesus. Ou seja, quando o mundo começa a perceber uma expressão de cuidado, de amor, de acolhimento da parte da igreja, esse mundo vai entender com mais facilidade a proposta do Evangelho, ter com mais facilidade que nós somos discípulos de Jesus. Esse mundo vai ser atraído para a igreja. E muitas vezes a gente pensa em evangelização, e a gente pensa em grandes cruzadas, grandes preletores, material apropriado de evangelização, e a gente acaba esquecendo que a maior preocupação para alcançar os perdidos é a capacidade da igreja de acolher, consolidar, integrar e discipular as pessoas que já estão na igreja e as pessoas que vão se integrar e vão se aproximar da igreja. E é interessante essa expressão, a igreja é um método de Deus. E neste método, a igreja precisa ser um ambiente de formar discípulos de Jesus. Nós não podemos nos conformar em termos uma grande multidão em nossos bancos, que apenas são frequentadores, apenas são consumidores, apenas são pessoas que se relacionam com a igreja com uma relação de consumir serviços e bens espirituais. Nós precisamos ter uma preocupação de implementar ambientes discipuladores, ambientes de transformação de vidas, para conduzir cada vez mais esses frequentadores, esses membros, a um processo de discipulado, a um processo de ensinar a obedecer a tudo o que Jesus nos ordenou. Eu tenho lido em meu devocional um livro que eu pretendo, nesses momentos de bate-papo, trazer alguns destaques, que são leituras recentes que eu tenho feito. E tem uma frase aqui que me chamou a atenção na página 81. Esse livro é o livro Um Tipo Certo, do Edmund Chan. Ele não está, inclusive, na bibliografia do livro Formação do Discipulador, porque, como eu disse, eu estou lendo ele agora, já tinha encerrado o arquivo do livro, e de forma que ele não contribuiu para a formação deste livro, mas ele trabalha a visão do discipulado com uma riqueza e uma clareza muito grande. E aqui na página 81, ele fala aqui uma frase que eu quero trazer para vocês, é uma ilustração. Uma fábrica de sapatos produz sapatos. Uma fábrica de vidro produz vidro. Uma fábrica de papel produz papel. O que então uma igreja deve produzir? Discípulos. É muito forte. Então, né? A melhor forma de nós alcançarmos nossa cidade com a evangelização é a gente olhar para a nossa igreja e tentarmos fazer da nossa igreja melhorar nossos processos, melhorar nossos métodos, nossos programas, revitalizar o que puder ser revitalizado, direcionar o que puder ser direcionado, para que possamos criar ambientes discipuladores, em que haja pessoas formadas, sensibilizadas e capacitadas para consolidar, instruir, treinar e capacitar aquelas pessoas, para que elas se posicionem como discípulos de Jesus e que entendam o seu chamado, entendam o seu comissionamento de também fazer discípulos. Então, a igreja é o grande método de Deus para alcançar o mundo. E quando nós conseguimos cada vez mais termos uma igreja que forme discípulos, que sejam sensibilizados e despertados a fazer também discípulos, nós vamos ter resultados significativos nesse desafio da evangelização. Amém. Então o senhor considera uma afirmação muito feliz do pastor Hernandes Dias Lopes, né? Isso. A igreja é o grande método de Deus. Amém. A gente pretende alcançar as multidões. A gente precisa olhar primeiro para as multidões que já estão dentro da igreja, com o objetivo de discipulá-las, criarmos cada vez mais ambientes acolhedores, ambientes em que as pessoas que estejam ali apenas com uma relação de servir-se de bens espirituais sejam direcionadas, sejam envisionadas
em um processo de transformação, um processo de envolvimento uns com os outros, um processo que ensine a palavra de Deus, um processo que tenha um acompanhamento e a mentoria de um discípulo mais maduro e que haja um direcionamento muito claro em função da missão do fazer discípulos. Portanto, eu convido você agora a ouvir a próxima etapa do vídeo do pastor Hernandes Dias Lopes. É triste constatar que ainda hoje 93% dos crentes nunca levaram uma pessoa a Cristo. Se não o fizeram, também não discipularam. O que não é a ideia de apenas alguém ganha a pessoa para Cristo e eu vou discipular. Não, você que ganha a pessoa a Cristo também discipula. Nós departamentalizamos o ministério. Esse aqui só evangeliza, esse aqui só discipula. Não existe essa ideia fundamental. Todos nós devemos levar pessoas a Cristo e todos nós estamos engajados também na obra do discipulado. Limitar o discipulado ao dom de mestre não é o que a Bíblia nos ensina. Todos aqueles que são salvos estão aptos também para fazerem discípulos, porque esta é a grande comissão. O pastor Hernandes Dias Lopes, ele fala que nós costumamos departamentalizar o ministério, ou seja, tem aquele grupo que só evangeliza, aquele grupo que só discipula. O que o senhor acha dessa fala dele? Foi uma fala feliz? O senhor comunga dessa mesma visão? Eu acho que sim, Aldo, porque nós temos a mentalidade muitas vezes muito departamentalizada em nossas igrejas e acabamos que descansamos acerca do nosso comissionamento, porque o comissionamento de Jesus alcança todos os cristãos e apenas alguns irmãos que fazem parte do grupo de evangelização que evangelizam. E a ideia não é só o departamento de evangelismo, o departamento de missões que faz evangelismo. A ideia é todos os departamentos da igreja ter o desafio da evangelização. E a ideia também não é só ter uma evangelização em si, é ter uma evangelização compromissada com o fazer discípulo, com a consolidação, com a integração à igreja e com o discipulado. Ainda que algumas atribuições possam ser compartilhadas. Por exemplo, quando nós estamos fazendo a evangelização de rua e porventura alguma pessoa que tenha sido abordada more em um outro bairro, em uma outra cidade, então caso a pessoa manifeste interesse ou tenha tomado a decisão de seguir a Jesus, a gente precisa dar a sequência nessa abordagem. A gente não pode considerar que não é responsabilidade nossa. E precisamos conectar ela com a igreja mais próxima, de repente fazer um contato via WhatsApp, saber se ela foi, ligar para alguém daquela igreja, pedir para ela entrar em contato com essa pessoa. Então ter esse cuidado com a integração, com o acolhimento. E precisamos implantar processos que estejam compromissados com essa missão do fazer discípulo. Eu achei interessante também, no tempo em 2 minutos e 38 segundos, o pastor Hernandes Dias Lopes fala: limitar o discipulado apenas aos que têm dom de mestre não é o que a Bíblia nos ensina. Todos os que são salvos estão aptos a fazerem discípulo. Essa é a grande comissão. Então, muitas vezes a gente pensa que o cuidado uns dos outros, o aconselhamento, a demonstração e o ensino uns dos outros deve estar voltado apenas a algumas posições ministeriais. Mas a grande comissão de Jesus, ela alcança todos aqueles que são salvos, todos aqueles que são templo do Espírito Santo, todos são chamados a colaborar e a contribuir com o processo do fazer discípulos. Então eu concordo sim com as afirmações do pastor Hernandes Dias Lopes em destacar que a ideia de departamentalizarmos o ministério, que um departamento é responsável por evangelização, um departamento é responsável pelo discipulado, ela às vezes prejudica um pouco a compreensão da missão do fazer discípulo. Ela precisa alcançar todos os membros. Ser discípulo de Jesus é seguir os seus passos. E seguir os passos de Jesus é se conscientizar e se portar como um discipulador, como alguém que ama as vidas, como alguém que está disposto e sensível a se derramar, a investir a sua própria vida em ajudar outras pessoas a seguir Jesus, a crescerem espiritualmente. Amém. Portanto, eu convido você agora a ver a terceira e última parte desse vídeo do pastor Hernandes Dias Lopes. Então, dito isto, à guisa de introdução, queria que você pousasse os olhos comigo no texto para tirarmos daqui algumas lições. Aquele que está nos comissionando a fazer discípulos tem autoridade para dar a comissão e tem poder para dar aos comissionados. Ele não nos manda para o campo fazer discípulos desprovidos de ferramentas.
desprovidos de poder, desprovidos dos recursos necessários para que esta obra se realize com eficácia. Mas entender isso significa mais. É você saber que qualquer ordem dada pela autoridade máxima do universo exige atenção e respeito total. Pois o universo todo escuta a sua voz. O sol escuta e para, as estrelas escutam e aparecem. O mar escuta e obedece, os ventos escutam e se aquietam. As aves escutam e se tornam garçons voadores. Um verme escuta e atende ao seu comando. Uma mula escuta e profetiza. Os demônios escutam e batem em retirada. Os anjos escutam e obedecem ao seu comando. E nós resistiríamos à autoridade e à ordenança do Supremo Senhor do Universo? É da mais alta importância tirar do nosso coração toda resistência, irmãos, a esta ordem expressa do Senhor Jesus Cristo. Imagine vocês que nós estamos num agrupamento aqui, um pouco mais de 100, 200 pessoas, nesta manhã. Se a ordem é dada a mim, aos pastores, aos presbíteros, aos diáconos, aos professores, aos alunos, aos homens, às mulheres, aos velhos, aos adultos, aos jovens, aos adolescentes, até às crianças, nós poderíamos ter um vigor expressivo, nós poderíamos ter um crescimento exponencial, nós poderíamos influenciar de forma marcante a nossa cidade. Mas enquanto entendermos que o nosso papel como crente é apenas vir no domingo à igreja, ou num culto de quarta-feira à igreja, ou apenas marcar presença física na igreja, e durante a semana nós estamos completamente desligados da nossa missão precípua, a igreja, irmãos, não poderá crescer como é o propósito de Deus crescer. Porque esta grande comissão é dada a todos nós. A todos nós. O pastor Hernando Dias Lopes, ele afirma que enquanto não entendermos qual é a nossa missão precípua, a igreja não irá crescer dentro do propósito que Deus tem para ela. É uma afirmação fantástica, né, de um pastor gabaritado, um pastor experiente, que diversas obras já escreveu e já leu, e tem uma experiência muito vasta nesse campo, nessa seara, e isso só vem para nos esclarecer que, de fato, se a gente não trilharmos o caminho traçado por Jesus, a gente não irá alcançar o objetivo final que Deus traçou para a sua igreja. É dessa forma, né, presbítero? O senhor, como da mesma fala, do mesmo sentimento? Com certeza, Aldo. A gente vê essa missão precípua da igreja muito bem desenhada na grande comissão reproduzida pelo Mateus 28. A missão do fazer discípulo, ela precisa estar no coração da igreja. Esse tem sido o lema do nosso departamento, que o fazer discípulo possa invadir os 4 cantos da igreja. E esse processo de formação ele foi idealizado para que possamos reproduzir o DNA da cultura e da missão do fazer discípulo aos alunos que estão passando por esse processo de formação. Chamou minha atenção, e eu concordo, e é a nossa expectativa. O pastor Hernando Dias Lopes falou o seguinte: se assumirmos este comissionamento, nós poderemos ter um vigor expressivo, um crescimento exponencial e influenciarmos de forma marcante a nossa cidade. É algo que foi apresentado na aula através daquela projeção que nós fizemos do poder da multiplicação. E nós acreditamos nisso, na perspectiva de alcançarmos, de multiplicarmos discípulos que alcance outros discípulos, e com isso ter o crescimento da igreja, o crescimento do reino de Deus em toda a nossa cidade. Inclusive, Aldo, eu gostaria de destacar no início dessa terceira parte do vídeo uma fala que me chamou muita atenção do pastor Hernando Dias Lopes e que serve até para a gente caminhar para a conclusão desse nosso bate-papo nesse momento. Ele falou lá o seguinte: aquele que nos comissiona a fazer discípulo tem toda a autoridade para fazer a comissão e tem o poder para dar aos comissionados. Ele não nos manda para o campo fazer discípulo desprovido de ferramentas e de poder para que esta obra se realize com eficácia. Eu achei muito interessante essa convicção. E é exatamente isso que nós encontramos na grande comissão. Jesus começa asseverando e destacando a posição de autoridade que ele tinha, que todo o poder lhe foi dado nos céus e na terra. E aí vem o portanto. Portanto, meus amados irmãos, nós fomos comissionados por Jesus, que tem
todo o poder, toda a autoridade e já nos preparou todas as ferramentas que precisamos para ter êxito nessa missão do fazer discípulo. As Escrituras, elas são inspiradas por Deus. As Escrituras, elas são aptas para instruir o homem a andar de forma a agradar a Deus, a instruir perfeitamente o homem toda boa obra para o seu crescimento espiritual. O Espírito Santo estar conosco como nosso consolador, como nosso ajudador, como aquele que nos guia à verdade, como aquele que, juntamente com a igreja, testemunha acerca de Cristo. A igreja do Senhor é uma agência de formar discípulos. Então, nosso papel é auxiliar, é colaborar com o processo de evangelização, consolidação e integração dessas pessoas à igreja. Todas as ferramentas estão postas à nossa disposição. Aquele que nos comissiona tem poder para dar essa comissão e tem a autoridade para garantir que ele vai estar conosco todos os dias até a consumação dos séculos. Precisamos recuperar essa confiança. Como o pastor Hernandes Dias Lopes, precisamos tirar do nosso coração toda e qualquer resistência com o trabalho da evangelização, do fazer discípulo. Precisamos abranger nossa compreensão do fazer discípulo, não é apenas um trabalho voltado a novos convertidos e a descrentes, não. O fazer discípulo, nós vamos ver nesse processo de formação como ele alcança toda a igreja, como ele precisa alcançar toda a congregação, toda a estrutura da escola bíblica dominical. Precisamos transformar nossas salas em ambientes discipuladores, são vertentes que devemos trabalhar ao decorrer desta curso de formação. Eu quero fazer, inclusive, destaque no índice do livro. Nós temos aqui a perspectiva de, na seção de número 2, o desafio de ser um discípulo. Vamos trabalhar o que se espera do discípulo, o caminho do discipulado de Jesus, os passos de um discípulo e as ferramentas na vida de um discípulo. O Senhor Jesus já nos disponibilizou todas as ferramentas que precisamos para ter um bom êxito no trabalho do fazer discípulo. E com destaque especial também o encontro de número 11, a convicção na suficiência das Escrituras, como as Escrituras foram inspiradas por Deus para o trabalho não só da pregação pública, mas do trabalho do ministério pessoal da palavra. São temas que iremos trabalhar e aprofundar no decorrer desta formação. Portanto, amados, nós acabamos o primeiro encontro. Eu espero que você tenha aprendido e tenha sido muito importante para você esse bate-papo, essa interação, como um método de fixação de todo o conteúdo que você viu ao longo desse processo. Espero também que você tenha lido o livro nesse primeiro encontro para uma melhor compreensão. E também gostaria de informar para você que a partir do 7º dia após sua inscrição, está disponibilizado para você na plataforma o segundo encontro. Eu convido você a estar sempre de posse da obra, lendo a obra, para que você se familiarize com todo o conteúdo dessa sistematização desse processo. Portanto, leia, se você não leu o segundo capítulo, o segundo encontro, para que você, após a sua leitura, vendo toda a aula, você consiga assimilar melhor os conteúdos postados aqui. Tá bom? Nos veremos no segundo bate-papo do segundo encontro. Um abraço a todos, fiquem com Deus e a paz do Senhor. Um grande abraço, Deus abençoe a todos, em nome de Jesus.